Então, para quem acredita que não existe inferno, eu preciso dizer que eu sinto muito, porque existe sim. Até porque nós acabamos de ler que existe todo um plano diabólico para destruir vidas. E não acreditar nisso de forma ignorante é somente uma das estratégias que o diabo usa para levar gente para lá. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, essa blusona é porque tá frio. E nesse frio de hoje eu quero finalizar com você a história desses dois irmãos, Caim e Abel. Hoje nós vamos ver que essa narrativa vai tomar finalmente uma dose de um drama familiar que eu tô falando há pelo menos uns 3 ou 4 vídeos e não chega logo. O fato é que o cenário de uma família unida e em harmonia vai dar lugar à inveja e ao primeiro homicídio da Bíblia. Então bora continuar a nossa série de Bíblia comentada no livro de Gênesis, e desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os vídeos, deixar o like, deixar o seu gostei aqui embaixo e também participar nos comentários e na comunidade. Então puxa uma cadeira e vem comigo, porque hoje a gente vai falar de Bíblia. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. O texto nos deixa claro que Caim não soube lidar com o fato da tua oferta ter sido rejeitada e a do teu irmão ter sido aceita. O verso 5 nos mostra que por isso, ou seja, por esse fato, a tua ira se acendeu a ponto de perceber isso no teu semblante, no teu rosto. Com toda certeza nós já vimos alguém que ficou irado e nós percebemos isso não somente na expressão do teu rosto, mas também em uma alusão à palavra que o texto utiliza, que é acendeu. Então, como se fosse um fogo se acendendo, se intensificando, e que vai deixando a pessoa cada vez mais vermelha, Eu imagino essa mesma percepção no rosto de Caim. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Esse provérbio que eu trouxe nos ensina a estarmos nos comunicando com as pessoas em momentos de ira. Em Gênesis 4, verso 6, Deus fala com Caim, que agora se encontra irado. E eu imagino o Senhor colocando em prática esse versículo que acabamos de ler. Uma fala branda, uma resposta delicada. Tudo que não se quer nesse momento é que a raiva, a ira de Caim se aumente. Um outro detalhe a ser considerado é que antes de qualquer descontrole, erro, pecado, há sempre uma palavra de Deus nos direcionando à prática do bem, como lemos no versículo 6. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o teu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O fato de termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas faz com que tenhamos sempre uma voz interior que nos direciona a sempre praticarmos aquilo que conquista a aceitação de Deus. Sabemos que a Trindade se define em um só, mas é importante dizer que o próprio Deus alerta o filho de Adão com uma frase que deveria impactá-lo, dizendo que o pecado o espreita à porta e ele deseja governar a vida de Caim. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa colocação respectiva, ou seja, essa ordem colocada no texto, ela define perfeitamente o primeiro objetivo do diabo contra nós. Em primeiro lugar, ele quer precisamente tomar o governo de Deus sobre as nossas vidas e posteriormente nos levar para a morte e destruição. Mas no mesmo versículo, Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância.
Esse objetivo do diabo não se remete somente aos nossos dias na terra, mas fala de uma destruição que é eterna. Então, para quem acredita que não existe inferno, eu preciso dizer que eu sinto muito, porque existe sim. Até porque nós acabamos de ler que existe todo um plano diabólico para destruir vidas. E não acreditar nisso de forma ignorante é somente uma das estratégias que o diabo usa para levar gente para lá. Então Deus sim direciona o versículo 6 e 7 a Caim, mas a verdade é que existem muitos Caíns hoje em dia ainda, onde Deus diz, olha, bora acordar, filho. O pecado está à porta. O desejo dele é dominar você. Ele quer com que você continue atordoado, entorpecido, e que o governo da tua vida seja dele. E essa é a palavra de Deus para Caim, dizendo, Caim, o perigo está aí, é iminente, mas ainda tem jeito. Ainda, Caim, tem tempo. Tempo para mudar, tempo para alterar a rota, tempo para mandar os pensamentos intrusivos e ruins embora, e tempo ainda para consertar e fazer do jeito certo. Então Caim está entre duas decisões, o bem e o mal, o domínio de Deus, o governo de Deus, ou o domínio e o governo do pecado. E os textos subsequentes vão dizer que ele toma a tua decisão. O que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Abel está morto. E talvez, nesse momento, somente Caim e Deus sabiam o que tinha acontecido. E algum tempo depois de matar o seu irmão, a Bíblia diz que Deus vai conversar com Caim e pergunta a ele, onde está Abel, o seu irmão? E Caim responde, eu não sei, acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E então chegamos nesse verso que lemos, onde Deus diz, o que foi que você fez? Caim cedeu a sua vida ao governo do mal. Apesar de receber conselho e oportunidade diretamente de Deus, ele não voltou atrás. A palavra para nós hoje é que ainda há tempo e oportunidade. Em alguns casos, o pecado deve estar bem perto, à espreita, pronto para governar vidas. Em outros casos, talvez já esteja até governando. Para Caim, Deus disse, o que foi que você fez? Mas para nós a pergunta é, o que temos feito? Nos sujeitado aos prazeres da carne? A prática do pecado? Temos feito aquilo que não é aceito diante de Deus? Que assim como o salmista disse, que possamos dizer hoje, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da eternidade. Se essa palavra também falou contigo hoje, deixa o teu amém nos comentários. Não é novidade para ninguém que essa palavra fala conosco constantemente, mas eu preciso confessar a você que toda vez que eu medito e leio essa palavra poderosa, eu sou surpreendido por Deus. Eu não sei qual etapa da história de Caim você tem vivido hoje. Se de repente você está em um momento de decisão entre o bem e o mal, ou se já governado pelo pecado e pelo mal, você precisa dar a volta por cima. Ou se também, já em governo de Deus, nós oramos para que o Senhor continue governando as nossas vidas. O que eu sei é que não importa em que momento você vive, ainda há tempo de mudar, de ser transformado e de continuar na presença de Deus. O final desse capítulo diz que Caim decidiu se afastar da presença do Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer diferente dele e nos arrependermos todos os dias, porque do alto ainda tem misericórdia.